Muito bem, vem com a gente. Mais um semanário, o terceiro em números gerais. A gente vai entrar naquela discussão de novo, se é o terceiro, se é o segundo, vamos discutir, teve o primeiro. É terceiro e pronto. Teve o primeiro. Vamos decidir que é o terceiro, o resto não interessa. Isso aí, então é o terceiro em números gerais, mas é o primeiro de 2024, Claudio. Sim, isso é verdade. Primeiro de 2024, na cabine, trazendo para vocês os principais fatos, notícias. Eu, Guilherme Bica, e comentando aqui as intempéries, as inoperâncias, o condecorado jornalista Claudemir Pereira. Será que dá um troco aqui do lado? Olha, não sei se dá um troco, mas dá prestígio, né? Prestígio. Claudemir, que agora faz parte de um seleto grupo de pessoas, foi condecorado com a medalha. Até vou ler direitinho o nome da medalha aqui, ó. A medalha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Medalha da 56ª legislatura. Isso aí. Muito me honrou. Fiquei bastante feliz mesmo, porque pela iniciativa do deputado Valdecir Oliveira, porque parece que são 2 por ano que eles podem patrocinar, né? Mas tem que ser aprovado pela mesa da diretora da Assembleia. Muito me deixou lisonjado mesmo. Eu até busquei mais detalhes, mais do que da semana passada, sabe? Era coisa onde é que eu estava me metendo. E fiquei bem feliz também com o negócio, porque as pessoas ligaram para mim pedindo convite, mas eu não mando porra nenhuma nesse troço. Eu sou convidado, quem manda é o deputado. Transferi tudo para o meu amigo Tiago Machado. Tiago Machado. Se vire. Mas enfim, as pessoas bastante representativas estavam lá, amigos, pessoas conhecidas das áreas de atuação minha, tanto na mídia quanto fora dela. Fiquei bastante feliz mesmo. Então, mas deu, né? Uma vez só e agora não precisa. Semana que vem a gente não vai tratar desse assunto. Não, é porque esse é o primeiro programa pós. No último a gente falou um pouquinho que seria, né, condecorado, e agora esse é o primeiro pós. Fiquei bem feliz mesmo. Merece a deferência. Muito obrigado pela deferência. Eu acho que fiquei bem feliz mesmo, porque afinal de contas essa trajetória que eu disse lá. Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe já, porque eu falo seguido isso, meu filho é jornalista também, é futuro jornalista, né? Sim. Já está quase na ativa, mas eu acho que a gente tem que ter uma trajetória. Você tem a sua, eu tenho a minha, ela pode ter altos e baixos, porque trajetórias se fazem desse tipo de percalço também, de coisas que não são agradáveis algumas, e elas também fazem parte de uma trajetória, mas ela tem que ser uma trajetória coerente, né? E de acordo, sempre com honestidade e ética, na medida do possível. Na medida do possível, não. Sem isso é difícil. Eu costumo brincar que eu até contei lá, que eu também disse lá. O pessoal não sei porque se arreganharam, né? O pessoal se arreganharam é ótimo. O pessoal se arreganhou. O pessoal dá risada quando eu digo que. Mas é verdade, eu não faço. Essa meninada é que faz história, eu só conto história. Mas a gente que é jornalista tem essa tendência de mais contar história do que então, fazer, né? O pessoal riu bastante, contei algumas histórias lá, inclusive essa da questão da trajetória, né? E outras coisas que eu não vou repetir aqui porque não vale a pena. Mas, de qualquer forma, eu queria, inclusive, agradecer os colegas da mídia que fizeram um registro muito legal. Eu vi o meu amigo, um beijo especial para o meu amigo Gilberto Ferreira, que eu chamo de Bob Moreira. Eu chamo e ele atende, né? Que é o mais importante. E fez uma reportagem legal que foi publicada no jornal do Diário, a Rádio Membuí, que também teve uma passagem minha importante na minha vida profissional, onde eu comecei, inclusive. Sim. E fiquei lá 10 anos. Eu sou de relações longevas. Sim. É impressionante. Isso diz muito, né? E aí... Não que quem não tenha relações longevas não é hoje, isso. O tempo, porque hoje em o dia tempo hoje é muito fracionado. Hoje, um dia está aqui, outro dia está ali. Não sirvo como parâmetro, não é isso. Não é essa a questão. Eu só posso falar por mim e pela minha trajetória. E agradecer então os colegas da Rádio Membuí, que também fizeram um trabalho legal, tanto na área analógica, vamos dizer assim, não bem analógico, hoje tudo é digital. Fui lá visitar, quase brinquei com o Renatinho, vocês se esconderam, tá difícil de achar a Rádio Membuí. Tu sabe como é que tá bonito, tá bonito. Não, lá, tá bonito, me mostraram e tal, me foi mostrado lá o espaço, muito legal. Então, e aí não pude atender as várias, até vou deixar dito aqui, o Daniel de Assis, vou dar um exemplo,
Daniel de Assis e o Renato Oliveira. Esses dois me convidaram para eu ir aos seus espaços para conceder uma entrevista, e eu tive que recusar exatamente por causa que eu estou entrando em férias, e aí complica a vida, né? Não tem como. Mas eu queria agradecer de novo Rádio Medianeira, Rádio Membuí, Grupo Diário, daí de forma geral, TV, rádio e jornal, pela contribuição. Eu nunca pensei, cara, que eu ia ter tanto espaço. Sem pedir, o mais interessante, sem pedir, porque eu não pedi nada para ninguém. Claro, teve alguns caras que fizeram forfé, né? Não vamos nem dar o nome do cara aqui, que é nosso colega, que inventou até um problema dentário para não. Mas enfim, vamos lá, vamos em frente. Vamos lá. O Claudemir, ele já adiantou aqui, que ele vai sair em férias, e por isso que a gente vai fazer um programa diferente hoje. Afinal de contas, o semanário ele é com a retrospectiva, digamos, com o destaque aí, o comentário. Vamos falar do passado hoje. Semana que vem vamos falar principais notícias da semana. Dessa vez não vai dar pra gente fazer da semana, o Claudemir vai sair em férias, então a gente vai adiantar aqui alguns programas. Como que vai funcionar? Neste programa nós vamos fazer uma retrospectiva, uma mini retrospectiva do ano. Vamos comentar aí algumas notícias que marcaram 2023. Tá do jeito que o Claudemir gosta, só tem notícia local e regional aqui, né? Tem uma aqui que é estadual, mas afeta bastante, tem bastante ligação com Santa Maria. E daí depois, na próxima semana, a gente vai trazer um programa com perspectivas de 2024. Vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Bastante troco para todo mundo. Então, essa é a melhor perspectiva. Então, Claudemir, para começar... Vamos lá. Hoje não vai ser semanário, então vai ser anuário, né? Para começar, eu separei aqui alguns poucos, né, mas importantes. É bem difícil, é um ano inteiro de notícia, a gente tem um tempo escasso e a gente comenta também, então não dá pra gente colocar muita matéria. Mas o primeiro que eu separei foi o da privatização da Corsã, né? Do meados de 2023, a Companhia Rio-Grandense de Saneamento teve seu processo de privatização concluído. Até tem gente que vai dizer, mas você foi 2022, tal. 2022 foi o leilão, né? Foi arrematada, mas em 2023 é que o contrato foi assinado, em julho, pelo governador Eduardo Leite. O valor da venda foi de 4 bilhões 151 milhões, tá? E teve alguns desdobramentos aqui em Santa Maria, porque essa privatização teve ali antes da privatização teve um aditivo de contrato feito com a prefeitura, o contrato de 2018 foi aditivado, digamos assim, isso provocou uma CPI da Câmara de Vereadores, então a privatização da Corsã foi bem... rebateu, digamos assim, aqui em Santa Maria de uma forma bem mais assertiva. Eu queria dizer duas coisas, vou avançar aqui com a tua licença. Duas coisas em relação a isso. Primeiro, eu por uma questão de princípio, eu não tenho como uma questão de princípio a contrariedade à privatização. Eu não acho que tudo tem que ser estatizado, eu não acho que... Enfim, acho que alguns serviços, eles não só podem, em alguns casos até devem ser privatizados, porque há uma agilidade e capacidade de investimento maior e não são atividades fins do Estado, no meu ponto de vista. O Estado é cliente, não o Estado do Rio Grande do Sul. Sim. Mas dentre esses serviços, por exemplo, que eu imagino que possam ser privatizados, tem um aqui local que está sendo feito, né, que é engraçado, bota a gente nos grupos e a gente pede licença. Depois eu fico matraqueando o dia inteiro. Isso é uma queixa que eu estou fazendo aqui. Cabe a quem couber. Fico botando a gente nos grupos aí e tem um efeito colateral. Aliás, é uma coisa que dá para conversar. Vou fazer um parênteses aqui. Faça. Primeiro, me colocaram num grupo que não veio ao caso, até porque a pessoa é muito querida e eu não acho que tenha sido para me sacanear. E eu botou todo mundo todo mundo da sua agenda, para dizer Feliz Ano Novo. Agora, são 600 pessoas. 600 pessoas. Só que das 600 pessoas eu conheci umas 30 ou 40. Então eu não tenho como ficar matraqueando. Mas não tô condenando, viu, doutora? Não vou. Então, já sabemos que é doutora. Ou é advogada ou é médica. Ou engenheira também. Ou engenheira. Não tem... Ou doutora mesmo, né? Que doutora, fez doutorado. Exatamente. Eu tenho uma em casa, inclusive. Mas acho que ela não faria isso comigo. Em todo caso, e aí o que acontece, gente?
eu aceito aqueles grupos de um dia ou dois, tá? Porque eu acho que até cabe. Mas aí já faz 4 dias e estão matraqueando ainda, estão desejando feliz ano novo. E eu não tenho coragem de cair fora, né? Vou esperar um momento mais propício. Não, e é bem... Com certeza é bem mais discreto fazer uma reclamação pública, como está fazendo agora. Claro. Não façam isso, gente, não façam. Não, e sabe qual é o efeito colateral no caso do que toca a mim? Algumas pessoas que não têm o telefone da gente. Uhum. Eu já tive 3 contatos colaterais de pessoas que eu não estava afim de papear. Ou seja, se você é uma das pessoas... merda! Vamos usar uma expressão bem... Ou seja, se você é uma das pessoas que mandou mensagem pro Claudemir a partir e pegou contato num grupo, você já sabe que ele não gostou. Ele acabou de deixar isso bem claro aqui no ar. Mas enfim, voltando então. Então agora ainda estamos atraqueando. Desculpa, vou silenciar essa porcaria aqui. Que se tiver, eu me divirto muito. Eu vejo aqui qualquer coisa. Se for urgente, eu atendo no ar, porque deram autorização para a gente atender no ar. Sim, estou sabendo. Espero não precisar usar essa autorização, mas eu tenho ela na algibeira. Numa emergência. Enfim, então eu não tenho como questão de princípio ser contra a privatização. Eu acho que alguns serviços têm mesmo, podem ser, alguns podem e outros até talvez devam. Eu não vou ficar citando aqui, porque senão não vão assanhar as patrulhas aí. Mas eu acho, e aí é uma questão de princípio, que o único que eu, de fato, eu sou contra a privatização, acho que é um bem público que nós precisamos preservar em mãos do público, é a água. Então, eu, por princípio, eu sou contra a privatização da Corsã, não é a privatização da Corsã, eu sou contra a privatização da água. A Corsã pode ser vendida, pode ser o que fizer com a Corsã, mas a água não. E no caso, foi vendida a água do Estado. A água e os esgotos, o esgoto que a gente não vê, né? Porque a água é o que mais aparece. Então, eu, por princípio, sou contra. Agora, isso é uma coisa. A outra é a natureza. Então, a minha discordância começa por aí. Já houve tentativas em outros governos e eu sempre me posicionei contra. Não que isso não tenha afetado a decisão. Tanto que venderam, eu sendo contra, eu sendo a favor, não mudou nada. Mas eu faço questão de deixar claro isso, porque para as pessoas saberem como eu penso. E a segunda questão é do preço. Sim. Que é a grande questão hoje que restou. Me parece, se eu estiver enganado, Rogério Ferraz, Ellen Cabral, que são pessoas que eu sei que se envolveram nessa questão, em Santa Maria, e o Rogério, inclusive, em nível estadual. Se eu não estou enganado, é a grande questão que ficou agora. O negócio aconteceu, o que está se discutindo é o quanto esse negócio vendeu. Parece um absurdo, né? Um absurdo no sentido de grande, de elevado, 4 bilhões de reais. Mas há quem diga que isso foi subvendido, vamos dizer assim. Há quem diga não. O sindicato e outras pessoas aí dizem que foi subvendido, teria que ser no mínimo o dobro o valor. Então esta é uma questão, porque isso implica mais do que uma questão de princípio. Isso significa um negócio mal feito, do ponto de vista do erário público, isto é, se vendeu um bem que valia X por metade de X, é o que se diz, né? Não sei se é verdade ou não, mas de qualquer forma mereceria uma atenção adequada dos veículos. Dos veículos que eu digo de quem, veículo não é a mídia necessariamente, mas de todo mundo que se envolve e tem interesse pelas questões do Estado. Sim, porque tem toda uma relação ali com o patrimônio da Corsã, o patrimônio avaliado da Corsã, e também o quanto que a Corsã gera de lucro ao ano. Bom, então daí teria essa relação de que, por exemplo, não é esse número, não vão clipar isso que eu estou dizendo aqui como verdade, só estou dando exemplo. Por exemplo, se o lucro anual da Corsã fosse 2 bilhões ou fosse 3 bilhões, tu vender uma empresa dessas que num ano teve um lucro de 3 bilhões por 4 bilhões, tá errado, né? Vamos imaginar, vamos pensar que... Então tem toda essa relação que quem conhece os números da Corsã alega que o valor estaria bem abaixo do que deveria ter sido avaliado. Tem outras questões, e aí nós entramos na questão local e regional. Por exemplo, se eu não me engano, Formigueiro e São Cepé, para ficar 2 exemplos próximos, eles têm a mesma tarifa de Santa Maria, ou tinham a mesma tarifa de Santa Maria, mas eram subvencionados, porque eles não representavam, do ponto de vista econômico para a Corsã, o mesmo que Santa Maria representa. Então, Santa Maria ajudaria a pagar a conta d'água
formigueirenses e CPenses. Agora, isso é conceito. Né? O conceito, para mim, está correto. Não vou entrar no conceito. Só que, agora, como é que ficam esses municípios? Eles são pessoas que vão ter que gramear aí para poder pagar a sua água. E são pessoas importantes. Importantes que eu digo como qualquer pessoa é importante. Mas essas pessoas não assinaram o aditivo da Corsã. Formigueiro não sei, mas São Cepé, até onde vai o meu conhecimento, não assinou o aditivo. Não assinou aquilo que Santa Maria assinou. E que era uma prerrogativa do prefeito, não precisava passar por Câmara de Vereadores nem nada. Aí a gente vai ver o aditivo que foi assinado, salvo engano, não há acréscimo algum em relação ao que já havia sido aprovado. Santa Maria assinou um contrato de 35 anos, se eu não me engano, 35 anos com a Corsã, de renovação. Quando terminou o período de concessão, ficaram estudando um tempo aí e se chegou a um consenso. E aí a Corsã, para poder reter a assinatura do contrato, concedeu uma série de vantagens para Santa Maria. Está no bojo dessas vantagens, por exemplo, o pagamento da perimetral que começa lá no estado do Minuano e chega aqui em País. Mais ou menos por aí. Estou simplificando o trajeto. Coisa de 40 milhões. Outros valores, outros recursos que proporcionariam uma série de obras públicas e relevantes da cidade também estão incluídos. Esse negócio, como é que ficou? Inclusive tem um trecho aqui, só um minutinho, porque E eu não vou entrar e não estou entrando na questão daquela decisão, por enquanto, que está valendo do Tribunal de Contas, que é de uma Câmara só, e se há uma expectativa... O que é o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas tem 6, se não me engano, são 6 conselheiros que votam. 2 câmaras, cada qual de 3, obviamente. Numa Câmara que analisou um recurso, se eu não me engano, do Sindiágua, do Sindicato dos Funcionários, a venda foi reprovada, 2-1. Mas se for para... Aí o governo do Estado está recorrendo para o pleno. O pleno, quer dizer, são os 6. E aí nos 6 a maioria seria pró-venda. Então não estou entrando nem nesse negócio aí, porque tem um voto terrível que delucida uma série de dúvidas de uma conselheira lá do Tribunal de Contas. Não, eu acho que é isso. Era isso que eu ia trazer agora, mas tu já adiantou sobre a Corsã. Não sei se como tu disse, a CPI tu não está levando ela muito. Não, a CPI ela discute a questão local, que é relevante, aditivo, né? É relevante, é importante, sobre prejuízos locais, que podem ou não ter acontecido. Eu não acho que houve prejuízos, não sei se houve ganho. Sim. Veja bem, eu não estou fazendo nenhuma... Eu não conheço, nem tenho conhecimento técnico suficiente para avaliar isso. Mas até onde eu sei, não me parece que tenha havido prejuízo para Santa Maria. Mas também não teria havido vantagens para a assinatura do aditivo. Isso é uma coisa que ainda vai ser discutida bastante. Eu tenho a impressão que ainda... Eu acho que o caso da Corsã não está decidido ainda, tá? Quer dizer, está decidida a privatização. Os desdobramentos é que eu acho que ainda podem haver. Principalmente em relação aos pequenos municípios, como é que eles serão tratados. Os pequenos municípios que são nossos lindeiros aqui, no caso de Santa Maria, e tem outros vários no estado. E a questão do preço. Eu ainda acho que isso ainda vai dar um caldo. Pano para manga. Claudemir, outro assunto, né, que marcou 2023 é os 10 anos da tragédia da Boate Kiss. Claro que nesse caso aqui não tem muito o que a gente comentar, é só porque é algo que marcou a história de Santa Maria. É uma data cheia, né? A gente não pode deixar de falar, né? Os 10 anos da Boate Kiss trouxe a pauta de novo nacional, porque na época que ocorreu a tragédia aqui, a cobertura nacional, até mundial, foi gigantesca, e o assunto esfriou, como é normal, que todo o assunto, pra gente é que ele é muito vivo, mas pra fora ele deixa de ser... Eu lembro todo dia 27. Eu também. Não tem, Santa Mariense... Não, eu lembro fisicamente, inclusive, eu publico uma notícia todo dia 27. Não tem nenhum santamariense que não recorde, que não saiba onde estava em 27 de janeiro de 2013, enfim. Não é um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu me mudei para o hospital durante 15 dias na época e eu me lembro muito bem disso. E vez ou outra eu me pego ainda, eu era fumante na época, hein? Me pego fumando um cigarrinho lá num escondidinho que eu tinha lá. Mas vem cá, isso não é isso que eu estou... Eu queria dizer o seguinte, que as pessoas, eu queria pegar um viés diferente. O ser humano não aprende com os seus próprios erros. Agora, outro dia lá em Maceió,
Mas posso, antes de tu terminar, posso complementar? É o ser humano ou é o brasileiro, Claudemir? Não sei. Porque a gente vê exemplos de tragédias que acontecem ao redor do mundo. O ser humano brasileiro, eu tenho certeza. Cátia, os caras sabem que não pode ter determinado tipo de revestimento, vamos dizer assim. E colocam revestimento. Não estou colocando isso como... Mas é elemento... Às vezes eu vou nos lugares e vejo que sai correndo, né? Sim. Sai correndo. E aí sabe que não pode, em determinadas circunstâncias, impedem a colocação de fogos de artifício. Determinados locais. Não é que seja proibido. Tem que ver as circunstâncias locais, se há espaço, se não há. E aí repete o mesmo erro. E às vezes eu acho que se Deus existe, ele tem alguns locais e horários que ele fica de plantão especial, porque podia ter sido uma tragédia muito maior. Sim. Bom, vamos avançar então, porque a gente só queria realmente registrar, né? A gente está falando dos principais... Agora em fevereiro, nós vamos ter de novo o julgamento. Então. Sim. Se, né, a associação está esperando aí uma decisão do STJ que... Do STJ não, Supremo. Do Supremo? Não era do STJ? Bom, não importa, é um tribunal superior. Mas a associação está esperando aí, né, não quer inclusive que o julgamento aconteça em fevereiro, quer que seja adiado para que primeiro venha a decisão do Supremo se vai ser mantida a anulação do julgamento ou não, para daí sim fazer um novo julgamento. Mas acho improvável que... Mas enfim... Vamos avançar. É um assunto que vai se repetir aqui nesse programa. Vamos avançar, porque tem uma outra tragédia agora pra gente comentar aqui, que marcou 2023. Tu me arruma essas coisas aí. Infelizmente, esse ano foi marcado por algumas, né? E que é não tem como não falar disso. O estado inteiro ficou em alerta com os alagamentos, com as enchentes ali, principalmente no Vale do Taquari, né, Claudemir? As cidades inteiras ali no Vale do Taquari foram devastadas, pessoas perderam a vida, pessoas perderam as propriedades, empresas foram destruídas, propriedades rurais, casas, ruas, postes, tudo, né? Carro, deu um mais de 50 mortos? Teve um bafafá também que está repercutindo até agora, que é a questão dos seguros dos veículos, né? A gente vive num país, eu me criei ouvindo isso e tu também. O Brasil é um país abençoado, não temos fenômenos catástrofes naturais, né? Não tem vulcão, não tem terremoto, mas não tem tsunami. Mas tem brasileiro, né? E aí eles fazem as cagadas sempre. Os seguros de veículos, a grande maioria das apólices não cobre esse tipo de desastre. É para furto, colisão. Então vem uma enchente, destruiu muitos veículos e na hora das pessoas receberem o seguro, as apólices não cobriam esse tipo de desastre. Mas isso é só mas é importante. Um adendo que eu me lembrei agora, isso aí. E que as pessoas devem tomar quando forem fazer seguro de veículo. Tomem cuidado, porque uma árvore que cai no teu veículo devido a um desastre natural, a uma chuva, a um raio, pode ser que o teu veículo não esteja coberto para esse tipo de sinistro. Então tomem cuidado na hora de assinar os... O meu, inclusive, é agora, nesse mês. O Bruno, tu resolve esse negócio. Bruno, te liga. O Bruno, porque a relação com o seguro é pessoal. Eu já descobri que é pessoal. Pessoal que eu digo, tu tem confiança no teu agente. E aí, no meu caso, ele desde que eu tive o primeiro seguro de automóvel, faz 20, 30 anos. Como tu disse no início do programa, é ter relações longevas, né? Até nos serviços que são prestados. Desde 1988 é o mesmo, mas tanto que ele já me manda lá, eu recebo por WhatsApp lá, 3 ou 4, 5 opções lá de pagamento, e tal. Mas enfim. E, Claudemir, mas só para complementar... Então, aqui, só o seguinte, você presta atenção no seu agente de seguro. Que é importante isso aí. E assim, a gente falou do Vale do Taquari, porque lá foi a principal tragédia, né? Tanto que movimentou aí, o governo federal baixou. Mas foi tu que falou aí que tem um negócio chamado brasileiro. E aí que eu ia chegar. Aqui em Santa Maria também teve estrago. Eu, pelo menos, não lembro, não recordo. Pode ser que tu recorde, de deslizamento no morro da encosta da BR-158, a gente teve 2 deslizamentos importantes ali, né? Uma pista está bloqueada até agora, pouco depois do Vale do Menino Deus. Eu não me lembro qual é a circunstância, porque a memória às vezes fala.
ou não me chamou muita atenção na época. Mas houve um problema, nós tivemos que reconstruir a ponte do Vale dos Diabos ali. Mas foi por deslizamento? Aquela vez eu achei que havia sido alguma coisa estrutural, né? Que não foi tinha que passar por uma reforma. Eu não sei, sei que houve um problema ali. Então, sim, no início dos anos 2000, se eu não me engano. Não me lembro, mas faz tempo já. E senão eu lembraria. Embora eu tenha uma memória privilegiada, esse aí não é um assunto que tenha me chamado a atenção. Senão eu não teria guardado na memória. Mas de qualquer forma, o brasileiro, vou levar a tua expressão aí. Vamos ficar não vamos dar a culpa para os japoneses, né? Nem para os coreanos, que lá sofrem com tsunamis e coisas que tais. Vamos ficar com a nossa responsabilidade aqui. Voltamos à questão da Boate Kiss. As coisas acontecem, sucedem e as pessoas não aprendem. Tem que acontecer uma coisa. E nós temos uma capacidade incrível de surgir em coisas inéditas, como essa. Essa não havia acontecido ainda. Já tivemos tragédias menores, aqui mesmo em Santa Maria. Santa Maria, o deslizamento da BR, não teve tanta repercussão quanto agora. Agora, nós já tivemos a obrigatoriedade de passar pela Estrada do Peral, aí se lembra da Estrada do Peral. Sim. Né? Eu mesmo sou useiro e vezeiro da Estrada do Peral em duas circunstâncias. Em uma circunstância, aliás, que é quando não chove. Agora mesmo viajei esses dias, com chuva. Não tinha chuva, mas não tinha movimento. Então, porque tem outra circunstância para descer para a Estrada do Peral, quando a estrada está muito... Nem todo mundo se dá conta que a Estrada do Peral é um desvio. Aliás, não sei se o dia está dizendo isso aqui, porque alarmar os gansos. Mas, quando tem muito movimento, a estrada, a BR-158, você sabe que você ganha 4, 5 por ali, a gente encurta o caminho. Encurta o caminho. Só não encurta o tempo por causa das condições da estrada. Claro. Mas então eu agora mesmo quando fui, não vai pelo Peral, não tem ninguém na estrada. Vamos por aí. Até vou mandar um abraço pro meu tio Marco Antônio. Ele vai a Itaara seguidamente. Ele sobe e desce pelo Peral. Tu acredita nisso, Claudemir? Acredito. Ele sobe pra tudo. Desce pelo Peral. Sempre, ele não vai pela BR-158. Não, eu se não fosse... Tem um maluco pra tudo. É que eu moro num lugar que poderia subir pelo Peral. Mas é uma questão de tempo. O tempo hora, tempo minuto, não o tempo clima. E o clima é importante. Se estiver chovendo, aí eu não subo nem desço, nem a pau. Melhor não arriscar. Vamos avançar? Porque a gente gosta de ir devagar, né? A gente senta aqui nessa mesa, lembra do podcast, dá uma devagada. Isso que não tem hoje todas as pessoas, acho que nos desgostou hoje, né, tio? Do quê? Nós não dá um berro aqui, não tinha café hoje. Hoje o pessoal tava... É que o início do ano a gente tá em marcha lenta, tá todo mundo... A gente não, fala por ti. Tu tá saindo de férias amanhã, tu já tá em marcha lenta. Estarei a partir da manhã. Eu vou puxar a brasa um pouquinho pro meu assado, porque essa pauta aqui tem tudo a ver com comércio. Para quem está nos assistindo não sabe, eu presto assessoria de comunicação para a CDL, Santa Maria, e para o Cindy Lojas, que são as entidades representantes do comércio, que também é representado pela Cassisme, muito bem representado, inclusive, mas esse não é meu cliente. E 2023 teve um fato que marcou muito a cidade e que era algo que o comércio estava esperando há muitos anos, que foi a revitalização do calçadão Salvador Isaías. Pois é, né? Que daqui a alguns anos a gente vai lembrar. Que ano foi revitalizado o calçadão? 2023. Então não tem como a gente não falar disso, tá? Foram 3.600.000 investidos no local. Talvez as pessoas que olhem pensem, nossa, mas aonde foi 3 milhões aqui? É porque a galeria, toda a infraestrutura embaixo foi feita nova, porque ali tinha problemas crônicos, inclusive isso era algo que prejudicava muito os lojistas dali. Os lojistas perdiam estoques. Para quem não sabe, aquelas lojas do calçadão, a grande maioria delas tem subsolo. E é no subsolo que a grande maioria delas também guarda os seus estoques. Quando tinham chuvas fortes, a água... O estoque tinha que subir. Escapava do veio, digamos, natural dela, para onde, que deveria ser o escoamento pluvial, e ia para dentro das lojas. As lojas alagavam. Eu conheço lojas ali que perdeu estoques inteiros, lojas que
E claro que tem seguro, mas é um transtorno, porque tem que passar por toda uma investigação e tudo mais. Então isso era algo muito, muito importante, né, que marcava muito aquelas lojas e que o comércio em si, mesmo para as lojas que não, para os comerciantes que não têm loja no calçadão, ansiavam muito pela revitalização. Tu sabe que isso aí não tinha problema em 1979. É? Não tinha calçadão. Eu sou a vantagem, cara, eu sou velho mesmo. Eu curti a primeira quadra. Primeira quadra da Boa. 77. O pessoal ainda chama de primeira 77, quadra. Né? Santa Maria, 77, 78, 79. O governo Nacional do Nascimento, o primeiro governo Nacional do Nascimento, foi inaugurado o calçadão. Não estou culpando o prefeito Oswaldo Nascimento, não é isso. É apenas trazer um exercício de memória. Eu não entendo de geologia, obviamente, não entendo de engenharia, mas eu suponho que quando não havia o calçadão, não havia esse problema. Porque o escoamento era diferente. Eu estou supondo. Né? Agora, quando você tapa, você tapa um determinado buraco, vamos colocar assim, um espaço, é que eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi nos dentes. Você tapa, se você não fizer uma asepsia, não tirar exatamente o que tem de baixo, estou tentando ser didático, não sei se estou conseguindo. Estou correndo o risco de ser escatológico. Mas, se você não tapar direitinho, não fizer a asepsia, não fizer o negócio, vai dar problema. Então o que eu quero saber é o seguinte, é que não sei nem se havia elemento, não sei se havia, digamos assim, capacidade científica na época para isso, por isso que eu não estou culpando ninguém. Nem posso, nem deveria, embora tenha prescrito, se fosse o caso. O fato é que provavelmente não foi feita entre aspas, a asepsia. Isto é, tanto que todas as reformas do calçadão, que não levaram nenhuma delas, à exceção desta, levou em consideração a parte de baixo. Sim. E essa foi a grande causa da demora, porque isso aí é uma obra de 3 anos. 4 anos. Se for considerar todas as primeiras intervenções que aconteceram, dá para considerar 4 anos. A prefeitura não calcula 4 anos, tá? Claro, porque isso depõe contra ela, né? E também porque a obra mesmo não foi há 4 anos. Mas não demorou tão pouco assim. Também não foi tão pouco, mas tiveram algumas intervenções. Quantas lojas se mandaram no calçadão? Nossa, muitas. Nesse período. Muitas. Eu não vou dar o nome aí, porque não, a menos que mande um din-din, eu não vou dar o nome, mas tem umas quantas aí de graúdas do estado, inclusive, que saíram dali. Então, e aí só para... Até porque eu acho que elas saíram dali não foi só por causa do calçadão. Não. O calçadão foi por uma boa desculpa para... E só para deixar registrado, então, o novo calçadão ele foi entregue. O novo calçadão eu gostei. Eu vou comprar a briga do prefeito Jorge Pozobon, que ele chama de novo calçadão, não é a revitalização. Porque de fato é um novo calçadão, novo calçadão. Foi feito do zero ali, né? Um novo calçadão mesmo. O novo calçadão foi entregue no dia 7 de outubro. E ele tá bonito, viu? Vou deixar claro. E ele tem um contrato, Claudemir, por 2 anos a empresa vencedora da licitação vai ser responsável pela manutenção do local e também pelo paisagismo, para manter as floreiras, manter o paisagismo ali em dia. E avisar aquela senhora que ela não pode pegar flor ali. Né? Então tá. E aí, isso até é bom a gente falar, porque já aconteceram alguns problemas. Aqueles decks que foram feitos ali, eles são de uma madeira ecológica, uma coisa assim, eles não são de madeira mesmo, eles são de plástico. Tem uma questão ali. E aí, com o calor, ele dilatou e ficou ondulado, empenou. A empresa prontamente já foi lá, já resolveu. Então tem esse contrato e por 2 anos, pelo menos por 2 anos, o calçadão vai ser... O poder público observe bem esses 2 anos para ver onde é que dá os furos da bala para depois manter, né? Manter. Ou então fazer outro contrato também, que não é problema nenhum. E vou seguir aqui em alguns problemas históricos da cidade que foram resolvidos para a gente fechar esse programa. E eu acho que isso aqui já vai servir de gancho para o outro. Porque 2023, foi um ano que marcou algumas coisas aí. Eu tenho aqui uma vontade de fazer uma pergunta capciosa para ti, mas não sei se eu vou fazer. Posso ser mal interpretado. Mas vamos ver. Ó, 2023, tá? Além do novo calçadão, foi resolvido, entre aspas, o problema do edifício condomínio Rio Branco, né, o antigo chamado condenado, esqueletão, cada um chama de um jeito, né? A Praça Sodré Marinho, revitalização dela, começou as obras já, em 2023.
E além disso, também começou a reforma da Gari, que são 3 problemas históricos da cidade que precisavam de solução e em 2023 não foi resolvido, mas se começou, né? Foi o start do problema. Start quer dizer começo, né? Começo. É o Claudemir, eu esqueço, o Claudemir não gosta dos estrangeirismos. Não, alguns, mas tá certo, alguns até é ok. Tá certo. Mas alguns não precisam. Não precisa. Como esse, por exemplo. É que eu tinha muito, eu não gosto... Mas tem piores. Eu como jornalista... Quando eles acontecerem, eu vou te denunciar. Não, mas eu como jornalista, eu tenho problema do texto com muitas palavras repetidas. E como eu já tinha dito começo... Bota início. Daí eu não quis. Eu botei start. Mas a próxima vez eu boto início. Vou te ouvir. Eu tô aqui para aprender também, pô. Olha tá só. Bom. Olha aqui, ó. Eu queria ter duas perguntas em uma. Isso tudo que eu falei, tá? Somado à iluminação da Rio Branco que foi trocada. Toda a iluminação de LED ali, o pessoal tá muito contente com a Rio Branco tá bem iluminada e tal. Pode trazer aí um novo ar para o centro de Santa Maria? Tu acha que essas obras são importantes? E a capciosa é a seguinte. Nós temos aí na lista dos grandes prefeitos da cidade, que marcaram a história da cidade, ou das grandes administrações, não vamos pessoalizar no prefeito, mas nós tivemos, até hoje dito... Tem como vai ter que personalizar. Mas a gestão do prefeito Evandro Ber, que, por óbvio, né, construiu o túnel e resolveu um problema de mobilidade que era trágico ali no centro da cidade. Oswaldo Nascimento é citado também por muita gente quando se pergunta qual foi o maior prefeito da cidade. Oswaldo Nascimento, por causa das ruas que ele asfaltou, os problemas também da infraestrutura que ele resolveu. E aí eu te pergunto, Claudemir, no primeiro programa de 2024, enquanto a gente ainda pode falar nisso, porque nós temos um programa, nós temos um ano eleitoral. Até junho a gente pode. Daqui uns anos, tendo esses problemas todos que eu citei aqui resolvidos, poderá a administração de Jorge Pozzebon ser considerada uma das maiores da história, ao lado dessas que eu acabei de citar agora? Você esqueceu de uma. Fale. É uma questão da memória, né? Teve um negócio chamado... Sabe o Gil falar no projeto Cura? Não. Cura 1, Cura 2? Não. Esses foram projetos que começaram no Oswaldo Nascimento, mas foram concluídos na gestão do Farré. José Farré, ele fez a Avenida Medianeira... Para ficar num... Sim, então, ó, temos 3 nomes aí que todos os prefeitos, de certa maneira, fizeram alguma coisa marcante. Isso é verdade. É o seguinte, eu, bem objetivamente, acho que vão marcar, sim. Porque, na verdade, e não é isso, também vai marcar outra coisa. Tá, sempre tem o boi corneta. Né? Claro. E a Casa de Cultura, cadê? E o Clube Caixeral, embora não tenha porra nenhuma a ver com o prefeito. Mas também, né? Entendeu? Então, agora, sim, eu acho, só que eu colocaria a coisa de uma forma diferente, um pouquinho diferente. Todas essas obras que você falou aí, elas estão num contexto maior. Contexto que isso sim pode marcar a administração do... Estou falando para mim que sou um cara, para mim que sou um cara mais exigente, considero um cara exigente. Que é o Distrito Criativo. Sim. Eu só não quis colocar na baila porque eu achei uma coisa muito específica, mas foi muito bom ter falado. Mas é que é específico, mas foi é muito bom. Mas todas essas obras, e inclusive da Casa de Cultura, elas fazem parte desse conjunto de obras. Aí, eu pego meus vizinhos lá do Parque da Embé, já falamos disso ano passado, não vou repetir. Eles estão fulos da vida, para não dizer putos da cara. Eu acho que eles têm alguma razão, mas não tem toda. Como eu falo, eu não vou repetir o que eu disse semana passada. Acho que a prefeitura tem responsabilidade. Aliás, se você está curioso, vai lá, se não assistiu o programa da semana passada, no YouTube. Vai lá assistir o programa da semana passada. No site do Claudemir, no Facebook do Claudemir, e nós vamos achar um jeito de botar em outro lugar também. Tá faltando no Instagram por problemas técnicos do Instagram, Mark Zuckerberg. Acorda, Mark Zuckerberg. A gente não está conseguindo colocar os programas no Instagram. Para botar um cara para me censurar. Tu tá perdendo muito dinheiro sem o nosso programa no Instagram. Para botar um cara para me censurar lá durante os... Então eu vou falar baixinho, porque acho que o cara está dormindo faz umas 2 semanas, não apareceu. Mas para botar um cara para censurar as pessoas é fácil. Agora para resolver o problema não está. Mas enfim, então está disponível aí, quem quiser ver, o Semanário 2. Inclusive está lá, Semanário 2. Então não tem problema. No site do Claudemir Pereira, no YouTube do site do Claudemir Pereira. Site do Claudemir Pereira mesmo. Isso. Bota lá, site do Claudemir Pereira. Bota Claudemir Pereira no Google, vai ser uma chuva de Claudemir Pereira, tu vai achar. Não tem como não achar. Tem como achar. Enfim, então tá tudo no bojo dos...
É o aviso do tempo, agora a gente tem um aviso do tempo. Beleza, que assim eu vou mais rápido, nós vamos tratar desse assunto. Desse assunto no próximo programa também. Mas de qualquer forma, assim, o Distrito Criativo foi uma sacada bem... Dizem que tem em outros lugares, mas não importa, eu vivo aqui, não vivo em outros lugares. Então, tem todas essas obras que você falou aí, do calçadão, da praça, qual é a outra mais que falou? O edifício Condomínio Rio Branco e mais um. Iagari. Que começaram. Concluído, por enquanto, só o calçadão. As outras vão, nos próximos dias, uma delas parece que vai estar pronta logo em seguida, e a outra mais no ano que vem. Enfim, vai estar pronto. O que eu quero dizer é o seguinte, que isso é que vai dar a diferença, mas isso também inclui outras obras. Inclui a iluminação pública da Rio Branco e de todo o centro, que não está concluída ainda, sim, que deve vir a partir de 2026, 25, por aí, 24. Tem um prazo, né? A empresa tem um prazo para finalizar. Ela é Mas a Rio Branco foi concluída, né? E tem a Casa de Cultura e o Parque Tembé. Se fechar, se o prefeito conseguir erigir uma estátua para ele. Mas enfim, sim, é importante. A gestão pode ficar marcada por essas obras, e pelo menos as que estiverem concluídas. Agora, porque não é todo mundo que nem o Claudemir que lembra que o projeto Cura começou no governo e terminou no outro. Então, e nem estou exigindo isso. Todas as administrações têm obras importantes que marcaram, né, a sua administração e tal. Eu fiz essa pergunta porque eu vejo muitas críticas para o atual governo, eu vejo as pessoas criticarem bastante, e aí eu paro para pensar, se tu for levar ao pé da letra, essas realizações aí, esses problemas são históricos, né, Claudemir? Mas assim, e que muitos tentaram resolver e não conseguiram. O Jorge é um cara, o Jorge Pozobon é um cara calejado, embora jovem, tem um futuro ainda, tem muito ainda a oferecer para a política e para a gestão pública. Ele é um cara calejado e ele sabe que isso aí precisa de um certo distanciamento histórico para você perceber. Sim. Porque hoje há muita contaminação, contaminação do meio político, do meio econômico, porque tem empresários também que ficaram bravos com o prefeito, ficou bravo com o prefeito na época do calçadão. E da pandemia. Então, isso precisa de um certo distanciamento histórico para perceber. Perfeito. Como nós não temos esse compromisso, nós que eu digo, eu e tu não temos esse compromisso, nós podemos falar agora. Fazer conjecturas aqui, a gente está aqui para isso. Inclusive, eu sou muito bem pago para isso. Os caras me pagam para isso. Sabia? Não sei o que eles têm nisso, mas em todo caso, que bom. Mas são ossos do ofício, né? Cada um é pago para fazer aquilo que sabe fazer bem. A gente acha. Se o Zé não gava, bom. Não tem que terminar o programa? Isso, vamos terminar. Era agora, estava só esperando tu terminar. Então se é por minha causa, pode terminar. Pessoal, então, essa foi a nossa mini retrospectiva. Claro que tem muitos assuntos que marcaram 2023, inclusive convido a vocês, se vocês acham que a gente se equivocou, algum tema não devia estar aqui, outros deveriam estar, mas não estão, coloquem nos comentários. Vou deixar claro que é impossível, e obviamente que somos 45 minutos nós. Se tivesse outras pessoas aqui, achariam outros assuntos. Outros assuntos. Aí, foram 45 minutos de programa, tentei pegar aqueles... Tem que se contentar conosco. E aí coloca aí nos comentários, tanto lá no Facebook do Claudemir, quanto no próprio YouTube, comenta lá, isso já ajuda também o algoritmo a identificar que o nosso conteúdo é importante. Quando é que vai sair o primeiro filho algoritmo de alguém? Olha, vai sair, viu? Porque o Rivelino tá cheio aí. Chat GPT também vai ter. Rivelino tá cheio. Não tem, né? Só vou dizer uma coisa, todos os Rivelinos têm a ver com a década de 70. A maioria dos Rivelinos que eu conheço tem 50 anos. Rapaz, então deixa aí os seus comentários. Na semana que vem, como eu disse, o Claudemir está entrando em férias, então nós vamos fazer um programa aqui, um exercício de futurologia, mas isso... Vou tentar até trocar de roupa, mas tá difícil. Você espera aí até semana que vem para saber o que a gente vai projetar para 2024, e aí sim, depois do programa da perspectiva de 2024, a gente volta com a nossa programação normal, comentando... Mais ou menos, né? Mas enfim, isso é um assunto interno aí. Vamos voltar sim, vamos voltar. Comentando os principais fatos da semana, tá bom? Tchau, tchau. E não esquece, aproveita esse início de ano para recarregar as baterias. Farei isso. Né? Garopaba me espera. Isso aí. Vamos lá. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Tchau.